O tesouro mais precioso do Irã, cobiçado pelo resto do mundo, é o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo que mantém a economia mundial em movimento. Mas em 28 de fevereiro de 2026, um bombardeio surpresa abalou a República Islâmica do Irã. Uma operação militar dos Estados Unidos da América e do Estado de Israel resultou como resposta no fechamento do Estreito de Hormuz por parte do Irã. E uma das crises globais mais perigosas que vivemos na história recente. Conheçam conosco a verdadeira história do Estreito de Hormuz e dessa guerra com características teológicas, metafísicas, geopolíticas e até mesmo tribais. Vamos começar pelo essencial. O que é o Estreito de Hormuz? Como o próprio nome indica, é um estreito ou braço de mar que liga o Golfo Pérsico a oeste ao Golfo de Omã a leste. Sendo a única passagem marítima que conecta ambos os espaços e a única que proporciona saída marítima para o Golfo Pérsico, cobrindo uma área de entre 8.000 e 10.000 km², atualmente os países que dominam o estreito são o Irã ao norte e Omã ao sul do Estreito de Hormuz. Assim, seria um ponto geográfico privilegiado, cujo trecho mais estreito não supera os 40 km e sua profundidade de 80 metros o torna ideal para a navegação. Desde a antiguidade, o Estreito de Hormuz esteve sob a influência da civilização persa. Um dos primeiros grandes estados a tirar proveito dessa região foi o Reino de Hormuz, no século X d.C., que mais do que um império territorial, era um império de Hormuz. Um império marítimo que se beneficiava do comércio da China e da Índia com o Oriente Médio. Segundo o historiador Percy Sykes, os persas tinham um antigo provérbio que dizia, abro aspas, se o mundo fosse um anel, Hormuz seria a joia desse anel. Uma frase que reflete o valor comercial e cultural que esse estreito tinha para toda essa cultura e essa região. Por volta do ano de 1507, os portugueses assumem o controle de Hormuz, Trecho de Hormuz, quando conquistam el Reino de Hormuz. Assumem o controle de várias das ilhas existentes nele, sobre as quais vamos falar mais adiante. Os portugueses são os primeiros a usar o estreito para lucrar com frutas, de forma massiva, cobrando todo tipo de tributos pela navegação através dele. Só em 1620 que o Shah do Irã, ou seja, o rei do Império Persa chamado Abbas, primeiro tenta retomar o controle do estreito. Para isso, ele se alia aos ingleses da Grã-Bretanha com o objetivo de expulsar o Reino de Portugal dessas terras, algo que se concretiza em 1622. A partir desse ponto, o Reino Unido vai manter o controle estratégico do Estreito de Hormuz por meio de alianças com os Shahs da Pérsia, gerando assim uma relação de séculos complexa entre a ilha britânica e o reino iraniano. Os britânicos lucram com o pagamento de tributos por parte de comerciantes franceses, holandeses e espanhóis, assim como o reino do Irã. Da mesma forma, o comércio começa a ser regulado no porto de Bandar Abbas, que está localizado em terra firme no Irã e que persiste até hoje. Al Reino Unido le interesaba, entre otras cosas, mantener el dominio del estrecho. Hormuz para controlar a cadeia do comércio com a Índia, assim como com suas colônias asiáticas, que não eram poucas. Esse domínio vai durar até 1971 ano, em que os britânicos se retiram do estreito e deixam o poder dessa região nas mãos do Irã. Vale dizer que Irã é o nome com o qual os iranianos sempre chamaram essa nação, enquanto o Ocidente, por sua vez, acostumou-se a chamar há milénios de Pérsia. Mas desde 1935, o primeiro Shah da dinastia Pahlavi solicitou oficialmente ao mundo que seu país fosse chamado de Irã. O fato é que antes e depois da transferência britânica, o Estreito de Hormuz já era uma peça-chave do comércio mundial de petróleo. Em 1972, estima-se que a Europa Ocidental e o Japão dependiam em 70% do petróleo que passava por esse estreito. Por sua vez, em 1973, com a guerra, a do Yom Kippur, que originou uma crise energética global. Nos anos 70 ficou comprovado que, se o estreito fosse fechado,
grande parte do mundo sofreria graves impactos econômicos e energéticos. Ainda assim, o estreito não enfrenta problemas maiores até 1979. Nesse ano, triunfa a Revolução Islâmica, que instaura um novo regime governado pelos ayatolás sunitas, especialmente com a ascensão do ayatolá e novo líder supremo do Irã, Ruhollah Khomeini. Com esse novo regime, as relações da agora República Islâmica do Irã com o resto do mundo começariam. Com os Estados Unidos e com Israel tomam um rumo de 180 graus. A aliança entre esses países é rompida e eles passam a se tornar inimigos hostis na região. O Irã via Israel como um invasor dentro daquela região e uma ameaça para sua soberania como República Iraniana, e Israel via o Irã como uma ameaça para sua existência como Estado. E não percam os vídeos que temos no canal sobre esses temas. Regresando ao ano 1979. A partir desse ano, o Irã vai saber utilizar, assim como seus predecessores, a influência na economia mundial do Estreito de Hormuz como uma arma política e geopolítica. Por sua vez, os Estados Unidos passam a considerar qualquer ataque ou obstrução do Estreito como uma, abre aspas, ameaça à segurança nacional. No que ficou conhecido como a Doutrina Carter, que é defendida nos Estados Unidos para justificar e autorizar a presença militar da potência norte-americana em países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Kuwait, que têm sido fundamentalmente seus principais aliados nessa região. O primeiro conflito bélico contemporâneo que vai ocorrer nesse canal acontece entre 1980 e 1988, no que é conhecido como a Guerra dos Petroleiros. Uma guerra que ocorre no contexto da guerra entre Iraque e Irã, onde ambos os lados atacaram navios petroleiros e outras embarcações no Estreito de Hormuz, assim como em seus arredores, utilizando minas navais e lanchas rápidas com mísseis para interromper o tráfego de navios em certos pontos. Embora o Irã não feche completamente o Estreito de Hormuz, a situação obriga os Estados Unidos a escoltar os navios petroleiros do Kuwait e a intervir na guerra atacando a marinha iraniana para proteger o país. As consequências desse conflito serão uma relativa inflação na Europa e no Japão, assim como a desaceleração do comércio mundial. E centenas de milhares de dólares em prejuízos para as empresas de navegação cujos petroleiros foram atacados. Depois dos anos 80, só em 2012 que o Irã volta a ameaçar fechar o Estreito de Hormuz. Por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa, devido ao polêmico programa nuclear do Irã e seus supostos objetivos de atacar nuclearmente os Estados Unidos, um tema que rende muito assunto para um próximo documentário. O simples anúncio do Ayatollah Ali Khamenei de que iria fechar o Estreito de Hormuz causa pânico no mercado petrolífero e mundial. O preço do barril passa de $100 em dezembro de 2011 para $126 em março de 2012, permanecendo elevado até o final desse ano, afetando os preços de muitos produtos e serviços para a população mundial, até que finalmente as tensões se dissipam. Mais uma vez, o estreito não foi fechado, mas ficaram evidentes as reações que um possível fechamento futuro poderia causar. Ameaças desse tipo, nas quais a República do Irã vai fechar o estreito e os Estados Unidos vão responder com firmeza, vão se repetir em 2012, 2018, 2019, 2022 e 2024. Mas além das ameaças e dos discursos, não há maiores resultados em ações concretas a esse respeito, além do aumento dos prêmios de seguros que os navios petroleiros têm nessa região e em todo o mundo. Mesmo durante a chamada Guerra dos 12 Dias, que ocorreu em junho de 2025 entre Israel e Irã, o Estreito de Hormuz não foi fechado. O fluxo marítimo não diminuiu e os preços não aumentaram. Bem, essa situação vai mudar radicalmente no final de fevereiro de 2026, quando a União Europeia e Israel atacam de forma surpresa e direta vários pontos-chave da República do Irã, dando início a uma nova guerra que atualmente está em andamento.
Como sabemos, em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos, em aliança com Israel, executam a chamada Operação Fúria Épica, na qual realizam ataques aéreos coordenados contra instalações militares e alvos civis inocentes no Irã, que resultam na morte do líder supremo, Ali Khamenei, e de boa parte da alta cúpula militar e de inteligência do país. Dias depois, em 2 de março, o Irã anuncia pela primeira vez o fechamento absoluto do Estreito de Hormuz, alegando que atacaria qualquer embarcação que passasse sem autorização. De maneira instantânea, o tráfego de petróleo cai 70%, mais de 150 navios são obrigados a fundear fora do estreito, e o preço do barril de petróleo dispara de $72 para $126 nos dias seguintes. Horas depois, o Irã anuncia que só vão poder passar pelo estreito os navios de países que expulsem seus embaixadores dos Estados Unidos e de Israel, ou que nas negociações com o Irã deixem esses países de fora. Também é permitido um trânsito esporádico para países como Itália, Paquistão e, mais importante, para a China. Nos dias seguintes ao 2 de março, os Estados Unidos realizaram ataques com drones a mais de 28 embarcações petroleiras e militares do Irã. Ao mesmo tempo que, junto com Israel, bombardearam vários pontos do país para pressionar a reabertura do estreito. Mas apesar dos bombardeios contínuos dos Estados Unidos, a República do Irã se manteve firme no fechamento do estreito. Por isso vale perguntar, entre outras coisas, como o Irã consegue manter um bloqueio tão efetivo do canal? E a resposta é tanto geográfica quanto militar. O Estreito de Hormuz está dividido quase 50% entre o Irã e Omã, uma nação que, vale ressaltar, se mantém neutra neste conflito. E embora à primeira vista o estreito pareça suficientemente amplo para que os navios petroleiros dos países do Golfo Pérsico possam passar apenas por Omã, na verdade, o estreito está dividido em 2 canais, um de entrada e outro de saída, com apenas 3,2 km de largura cada um. O canal de entrada passa pela parte do Irã e o de saída por Omã, mas devido à proximidade entre ambos os canais e ao grande tamanho dos petroleiros, ainda assim passando apenas pelo lado omanita, os navios ficam expostos aos ataques do Irã. Isso deixa os países do Golfo Pérsico, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Kuwait, que são nada menos que os maiores exportadores de petróleo do mundo e aliados dos Estados Unidos, sem possibilidade de exportar seus barris de petróleo por via marítima, dando origem à crise energética da qual falamos. Outro fator-chave é que o Irã controla toda a linha costeira norte do estreito, uma costa cercada por baías, penhascos e montanhas. E controla, além disso, a grande maioria das ilhas que ficam no estreito. Ilhas que funcionam como porta-aviões naturais, imóveis, de onde podem vigiar ou atacar qualquer navio que passe pela região. De modo que, devido à estreiteza do estreito, a soberania omanita fica praticamente anulada pelas vantagens militares geográficas do Irã. Por outro lado, a tecnologia militar iraniana, embora não seja tão sofisticada quanto a dos Estados Unidos, é suficientemente potente para causar danos severos aos petroleiros e a outros alvos militares. Como parte de seu arsenal militar, figuram dezenas de minas submarinas Mahan 3 que foram plantadas ao longo do estreito. Lanchas rápidas carregadas com lançadores de foguetes e torpedos leves da Guarda Revolucionária que, junto com drones de reconhecimento, patrulham todo o estreito. Mísseis antinávio ASCM com alcance de 300 km posicionados ao longo das montanhas da costa iraniana do estreito, facilmente transportáveis de um ponto a outro. E finalmente, drones de ataque Shahed 136 capazes de voar até 2.000 km e que podem ser lançados de qualquer parte do território iraniano. E atingir com precisão navios ou outros alvos graças à sua precisão de GPS. Dessa forma, o Irã, embora severamente afetado em questões de abastecimento de produtos básicos e de receitas econômicas em geral, já que suas exportações de petróleo foram reduzidas em 60%, ainda assim consegue manter um controle rigoroso sobre o Estreito de Hormuz. Mas essa situação vai mudar com uma escalada inédita de ultimatos feitos pelo presidente Donald Trump.
Desde o domingo de Páscoa, 5 de abril, até a ameaça de exterminar uma civilização inteira em 7 de abril, se não terminassem de abrir o Estreito de Hormuz, mas sobre isso voltaremos mais adiante. O fato é que no início de abril, quando o Estreito de Hormuz ainda estava fechado, as exportações de petróleo haviam sido paralisadas em cerca de 21 milhões de barris por dia, gás natural liquefeito dos países do Golfo Pérsico, fazendo os preços do petróleo dispararem para o maior nível em 4 anos, e o gás natural liquefeito chegando a $30 por milhão de BTU, ou seja, pela energia liberada pelo gás em sua combustão. Por sua vez, países como a China, que obtém 45% de seu petróleo pelo Estreito de Hormuz, assim como a Índia, o Japão e a Europa, começaram a enfrentar nesses dias a escassez desses recursos. E os Estados Unidos, embora lidere neste ano a produção mundial de petróleo, chegou a liberar 172 milhões de barris de suas reservas, ou seja, 40% das reservas cobrindo apenas 26 dias de fluxo normal, com recuperação estimada entre 3 e 5 meses. Enquanto o estreito permanecia fechado nesses primeiros dias de abril, os preços da gasolina, do diesel e do combustível de aviação subiram drasticamente, derrubando bolsas e levantando alertas de recessão global. Os alimentos como arroz, óleo, leguminosas, entre outros, aumentaram em média 40%, agravados por interrupções nos fertilizantes e nos fretes, que no início de abril já haviam encarecido em 90%, e por sua vez, economias emergentes como a Argentina, na América Latina, sofrem com a inflação no transporte e nos alimentos. O bloqueio também chega a afetar a Índia, a Tailândia e o Brasil, pela impossibilidade de comercializar soja ou milho para a alimentação do gado e, em última análise, para a produção de carne para a população, ameaçando também as plantações do hemisfério norte e gerando inflação alimentar. Como vemos, em questão de semanas após o fechamento do estreito, não só o negócio mundial do petróleo entrou em jogo, mas também a estabilidade econômica e energética de boa parte do mundo. Agora, nas últimas horas, aconteceram fatos-chave que parecem mudar a dinâmica da guerra em curso e o fechamento do Estreito de Hormuz. Depois de ter prometido que uma civilização inteira morreria pela rede social Truth, e depois de reiterar que haveria consequências fatais para o Irã se não abrisse o estreito, no dia 7 de abril, às 8 horas do horário do oeste dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump faz um anúncio público no qual, com a mediação do Paquistão, conseguiu que o Irã abrisse completamente o Estreito de Hormuz, cancelando o ataque final previsto para aquele dia. Além disso, segundo o anúncio, foi alcançada uma trégua, ou mais especificamente, um cessar-fogo bilateral por 2 semanas. E além disso, tanto os Estados Unidos quanto o Irã teriam concordado em cerca de 10 pontos a serem negociados em relação à situação em disputa. Isso será posteriormente confirmado por Zered Arashi, o ministro das Relações Exteriores, que também afirmou que o canal será reaberto com a condição de que cessem totalmente os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. No entanto, atualmente, segundo a BBC, ainda há atividade bélica menor entre Israel e Irã, apesar de que Israel, de acordo com o mesmo veículo, teria aceitado o cessar-fogo. No contexto dessa aparente desescalada do conflito da guerra, a Casa Branca teria acordado com o Irã, como dissemos, uma série de 10 pontos a serem negociados. Entre os mais importantes destacam-se o pagamento integral de indenizações americanas à República do Irã pelos custos de reconstrução, o compromisso total de suspender as sanções americanas contra o Irã, o fim completo e permanente da guerra contra o Irã, e o estabelecimento de um protocolo e de condições para garantir a liberdade e a segurança da navegação no Estreito de Hormuz após sua reabertura. Pontos que, segundo alguns especialistas, poderiam ser benéficos a longo prazo para uma república iraniana que ficou muito abalada nos âmbitos político, militar, econômico e social, onde, no entanto, o regime islâmico, apesar de suas baixas importantes na alta cúpula, manteve-se unificado e coeso, governando o território iraniano, mantendo o controle do Estado e reprimindo à força protestos ou qualquer dissidência contra si. As reações imediatas ao anúncio da abertura do Estreito de Hormuz são que no mercado petrolífero há uma queda nos preços do petróleo para $94,5 por barril,
no Irã uma aparente sensação de alívio para a população que esperava bombardeios brutais em centrais energéticas e alvos civis. E enquanto, por um lado, em nível oficial, o Estado iraniano celebra uma retirada humilhante de Donald Trump, nos Estados Unidos, Donald Trump se refere a esses acontecimentos como uma vitória e, além disso, para sua criticada política de paz mundial através da força. Só nas próximas horas, semanas e meses será possível esclarecer se, de fato, essas negociações entre os Estados Unidos e o Irã não servem só para a aguardada reabertura do Estreito de Hormuz, que já estava aberto antes da guerra, mas também se será alcançado um verdadeiro acordo que garanta estabilidade e paz em toda a região do Oriente Médio. Essa foi a política externa prometida por Donald Trump, e que, se for alcançada, reverteria não só a crise energética gerada até agora, mas também poderia trazer benefícios para a economia global. Ou seja, além da reabertura do Estreito de Hormuz, o que vai determinar se essas negociações poderão entrar para a história e alcançar resultados. O objetivo maior é se conseguirem encerrar 47 anos de tensões entre a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos, assim como com países da região como Israel. Ou se por el contrário, será profundas as diferenças entre a principal potência mundial ocidental e a potência local persa. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio, deixando seus comentários, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou com vocês foi Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é, a Nova Enciclopédia. Como sempre, agradecemos todo o seu apoio e muitas bênçãos para todos.